Pessoal, o tema que eu dei para essa devocional, vocês vão localizar aí, é fé demais. Nós brincamos sempre a respeito de fé demais, cheira mal, aquelas brincadeirinhas assim com relação a esse trocadilho das palavras, mas aqui esse texto, Jesus, ele é abordado por uma mulher que ela está em uma situação desesperadora. E muitas vezes nós precisamos e queremos que esse contexto seja estabelecido para nós de uma forma diferente. Então, você que está aí, deixa eu só pedir aqui, só um tempinho aqui, só porque o celular aqui, a gente às vezes é refém aqui do texto, Evangelho de Marcos, capítulo 7, 24 ao 30, e o texto bíblico vai nos dizer assim, desta mulher, vamos dizer, com esse pedido desesperado. O texto diz assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou em casa e não queria ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam-se até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Esse exemplo de fé, de uma fé incrível que move o coração de Deus, eu acho que essa fé, eu tenho certeza que é essa fé que nós precisamos para o nosso dia a dia. Nós temos tantas coisas que às vezes a nossa ótica nos levam ao desespero, ou coisas que às vezes nos levam à condição de atestar que nós não sabemos como resolver. Mas essa fé que foi além, essa fé que alcançou o coração do Senhor, essa fé que pôde ali talvez mudar o coração do rei, é essa fé que essa mulher aqui nos ensinou. Agora, para que a gente tenha essa ideia, nós precisamos entender que às vezes os nossos pedidos, eles têm que ser pedidos certos. Pessoas, às vezes, podem importunar o Senhor com pedidos bobos. Pô, eu gosto muito de exemplificar, porque é a minha realidade. Imagine se meu filho me atormentasse ali, ficasse ali no meu pé para poder, talvez, emprestar a chave do carro para ele. Eu diria que não. Porque meu filho tem apenas 13 anos, a minha filha tem apenas 10 anos de idade. E isso não é um pedido pertinente a ser levado aí. Quando você for agir em fé, saiba que os seus pedidos, têm que ser lícitos. Essa mulher tinha um pedido desesperado. Agora, qual que foi a reação dela? Qual é a ação que a fé exige para você alcançar o coração do rei? Você precisa de ir até ele. Ela veio até o Senhor, ela ouviu falar, ou seja, recebeu a fé no seu coração, aquela fé que transformaria a sua história. Ela sabia, Jesus, ele até naquele momento, o texto nos ensina, que ele queria o anonimato. Só que foi impossível. O Senhor era o Senhor e ela, tendo ouvido, ela foi até o Senhor. Ou seja, ela abriu o seu coração para o Senhor. Ela chorou. Aqui ela estava desesperada. Só uma mãe sabe o que é, um pai sabe o que é o desespero quando um filho está doente. Agora, outra coisa importante, a fé, ela trabalha também nessa humilhação, de sujeitar a sua realidade, a sua matéria, a sua consistência a quem pode fazer. Nós temos a fé em Cristo, então nós temos que sujeitar esse pedido, o nosso desejo, nossa necessidade, exatamente àquele que pode fazer, que é Cristo. Ela se humilhou, ela entendeu esse recado. Agora, um outro passo dentro desse pedido para levá-lo ao conhecimento de Deus, ela rogou. O que é rogar?
Rogar é pedir com intensidade. Rogar é pedir ali desesperadamente. Rogar é pedir com insistência. Ou seja, se ele está rogando, se essa mulher rogou ao Senhor, é porque ela queria muito. E ela sabia que Cristo podia ali resolver a sua história. Agora, o que nós aprendemos aqui com essa mulher? Que a determinação, ela também, para essa fé ser incrível, para ser fé demais, ela precisa então da perseverança e dessa insistência. Por quê? A determinação, ela tem que ser contínua. Olha só, ela superou diversas barreiras para lá estar. Se Jesus queria ficar sozinho, logo talvez ali na porta do quarto dele poderia ter uma etiqueta lá, não perturbe. Poderia? Aqui eu estou viajando um pouquinho só para a gente entender. Pessoas talvez que estariam barrando ali a entrada ou o acesso dela. E ela foi passando por todas essas barreiras. Por isso que ela teve que vencer talvez a barreira da raça. Hoje nós falamos tanto aí de igualdade, de inclusão, aqui dizemos não ao racismo. Aqui ela venceu a barreira da raça. Ela era uma grega, ela tinha ali a sua origem e tanto é que ela passou por cima disso, porque em Deus nós nos colocamos como iguais, independentemente de qualquer outra coisa. Outra coisa que essa mulher venceu talvez foi a barreira da religião, o obstáculo da religião. Poderia ter sido ali rejeitada, talvez por pessoas, não, você é grega, você acredita lá naqueles filósofos, você acredita em deuses, então você não vai se chegar perto do rei. Ela mesma poderia ter pensado assim, mas não. Ela acreditou, ela confiou que não era a religião que estaria salvando a sua filha, mas aquele que tinha poder, aquele que tinha autoridade para expulsar tais demônios. E ela já tinha ouvido falar do Senhor. Outro obstáculo que ela também pôde ter vencido, e esse é um obstáculo que nós temos que vencer também, é a rejeição. Muitas vezes somos rejeitados por aquilo que nós somos ou fomos rotulados. Aqui talvez, ela sendo uma mulher sírio-fenícia, ela foi rejeitada talvez pela sua condição de mulher, sua condição de grega, enfim, tantas coisas. Hoje, a família pode rejeitar, a sociedade pode rejeitar, muitas pessoas que estão ao nosso redor podem nos rejeitar. Temos relatos de tantos filhos que são rejeitados pelos pais porque não nasceram no sexo, com o sexo que eles mesmos queriam. O pai queria um menino, nasceu uma menina. Queria uma menina, nasceu um menino. Essas são as formas de rejeição. Mas outras ainda são quando o nosso próprio meio já não aceitam mais, talvez, as nossas dificuldades. Esta mulher poderia estar sendo considerada como uma imunda por causa de quê? Da sua filha endemoniada. Só uma mãe sabe o que é alguém rejeitar o nosso filho por alguma coisa. Talvez ali na escola por causa de um bullying, outra possibilidade por causa da classe social. Aqui essa mulher venceu esses obstáculos. Mas o que ela encontrou? Ela encontrou um Cristo que respondeu à sua fé. Aquele Cristo que a fez pensar, aquele Cristo que a tirou da sua zona de conforto, aquele Cristo que falou, olha, não é certo que a gente dá os filhos para depois dar os cachorrinhos? Ela falou, olha, eu estou aqui, eu não quero uma refeição completa, eu quero a migalha, porque eu sei que a migalha que vem do Senhor, ela já é o suficiente para mim. Ou seja, ela entendeu a resposta que Cristo deu ao seu questionamento como sendo o que Cristo vai fazer por mim e por você é sempre o suficiente. E ela encontrou a recompensa da sua fé quando ela não precisou nem que o Cristo fosse à sua casa. Sabe o que aconteceu? O próprio Deus já disse, olha, aquele demônio, aquele lá, já saiu dela.
Você imagina a alegria daquela mulher, saber que voltaria para sua casa, tendo sido respondida pelo próprio Jesus e ainda por cima, já tendo a bênção ali, vendo a sua filha de volta, talvez alegre, a saúde boa, a pele boa, a vivacidade de uma criança? Aí eu te pergunto, qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo? Qual é o seu propósito de vida? Você tem apresentado ao Senhor? Você tem vencido as barreiras para realizar um sonho e só idealizado, mas não trabalhado, é só uma desilusão, é só uma frustração. E então, você está disposto a buscar a recompensa de fé no Senhor Jesus Cristo? Então, tenha essa fé incrível, tenha fé demais em Cristo Jesus. E eu tenho certeza que você vai ser plenamente e ricamente abençoado. Amém? E eu quero agora orar com você. Nós vamos orar para que Deus não aumente a sua fé, porque esse é um exercício que você precisa de ter. Você precisa agora de receber essa fé, a fé de Deus no seu coração. Amém? Deus, obrigado, porque nesse dia tão maravilhoso, nesse dia que começamos, ó Deus, um ciclo novo aí na nossa vida, de uma nova semana, com perspectivas, ó Deus, boas, perspectivas, ó Deus, de algumas lutas, mas, ó Deus, as expectativas em fé, elas são, ó Deus, enormes, porque nós servimos a um Deus tão grande, mas tão grande, que nós queremos nos alentar nesta forma. Deus, eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida do nosso telespectador. Talvez desanimado, abatido por causa do medo, por causa da rejeição, por causa de situações que cercam a sua vida, situações, ó Deus, que incomodam a alma, situações que os ferem, situação que os rebaixam, mas nós sabemos, ó Deus, que essa fé que move o coração do Senhor, essa fé que se humilha, essa fé que é levada, Deus, ao Senhor, que recorre ao Senhor, que é todo-poderoso. Então, Pai, seja essa fé ali introjetada no coração de cada um, a fim de que eles saibam que pelo Senhor eles serão salvos e, ó Deus, e que pelo Senhor eles terão o suprimento de tudo aquilo que se fizer necessário. Eu quero abençoar a vida, Deus, de todos os que nos assistem agora. Eu os abençoo em nome de Jesus e também, claro, como sempre eu faço, eu abençoo a nossa nação, o nosso país, o nosso Brasil e também abençoo, claro, a nossa Rede Super de televisão. Obrigado, Deus, é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.